Bem, a nossa torcida, né? Bom, hora da gente falar agora do Fla-Flu de amanhã, pela semifinal da Taça Guanabara. No ano passado, as plaquinhas de "Hoje tem gol do Gabigol" viraram febre na torcida do Flamengo. Será que esse ano o cartaz vai ser duplo? Por enquanto, quando teve gol do Gabigol, também teve do Pedro. Gabigol e Pedro fingindo ser sombra um do outro. A gente lembra bem como essa história começou. Foi na reapresentação de Gabigol no Ninho do Urubu. O Pedro veio, por exemplo, para ser aí uma sombra para você. Sombra? Ó, que sombra nada, é sombra pros adversários. Pra mim, não. Ele tá comigo. Quem vai ter que correr agora são os outros. O jogador tinha razão. Contra Resende e Madureira, ele e Pedro jogaram juntos, isso sim. Marcaram 2 gols cada e brincaram muito nas redes sociais e em campo também. Nos 2 jogos, a opção do técnico Jorge Jesus foi tirar Arrascaeta e abrir Bruno Henrique no lado esquerdo do campo, para deixar Pedro na área, juntinho com o Gabigol. O Pedro é um jogador que se completa quando eu entendo que temos que modificar a nossa dupla de pontas de lança. É importante a equipa sentir que quando mexe, ela não só mantém o ritmo, como também aumenta mais possibilidades de gol. No Fla-Flu de amanhã, pela semifinal da Taça Guanabara, Pedro vai reencontrar seu antigo clube. E aí, sai de cena a teoria da sombra e entra a expectativa pela lei do ex. Tá lá no dicionário de futebolês. A expressão é usada quando um jogador que já vestiu a camisa de um clube balança as redes dele no reencontro como adversário. Como o Flamengo precisa vencer para chegar à final da Taça Guanabara, um gol de Pedro dessa vez seria muito bem-vindo. Não há sombra de dúvida. Não há sombra de dúvida. Será que vamos ter lei do ex na semifinal da Taça Guanabara? E assim, seria uma lei do ex bem dolorida. Ele acabou assim, Bem acabou de dolorida, sair de lá porque, e o assim, torcedor do Fluminense o quê? Sofre até hoje. Vamos lá, claro. O Fluminense o Flamengo não quis negociar com o Flamengo, né? Aí Mas ele negociou. foi para voltar. Não quis, mas negociou, porque assim, o mundo do futebol cada vez mais é dos espertos, né? Então, assim, você faz o negócio, não quer fazer o negócio direto comigo, mas vai fazer o negócio comigo. Uma hora ou outra vai fazer. Principalmente quem tem dinheiro para investir, né? Aí, 6 meses depois, estava lá o Pedro no Flamengo, onde ele gostaria de estar desde o princípio. Quando ele estava no Fluminense e começou a negociação com o Flamengo, ele tinha interesse. Ele queria ir. Embora ele tivesse, eu tenho respeito pelo Fluminense, abriu as portas, me deu oportunidade, mas era o time de infância dele. Sim. E ele tinha interesse já em jogar no Flamengo. Então, pro torcedor tricolor, vai ser uma lei do ex se acontecer bem dura. Mas será que ele vai ser assim bem recebido? Acho que vai, né? Porque o torcedor tricolor, você acha que não? Você acha que tá com ranço? Duvido. Não, Não, duvido. Você também acha que não? Não, eu não acho que o torcedor tricolor vá... Hostilizar? Hostilizar não. Não tenho a menor dúvida. Agora, se ele fizer o gol, aí eu fico curiosa pra ver a reação dele. Eu tenho uma... Eu não consigo ainda... Tem tricolor no meu ouvido. Você acha? Tem tricolor falando... Fala assim, claro que vai. Vai receber ele mal? Tem tricolor na minha casa também, eu já tô sabendo. Mas, gente, Ninguém vai dar beijinho no Pedro, não. Ele não foi pro Flamengo direto. E será que se ele fizer gol, ele vai comemorar? Pois é, aí essa... Não, vai fazer só uma reverência. Falaram aqui, vai, já Claro ele que falou que vai. Claro que vai. Até porque, nesse caso, eu acho que ele tá certo. Não, também acho que tem que comemorar. Você faz o gol, você tá trabalhando para aquela equipe ali. Tão recente, então, que sei lá. Mas assim... Eu fico confusa, sabia, com essa coisa. Quando é muito recente a história, eu tenho um pouco de dúvida, assim, sobre... Se eu fosse eu, Fabiola,
eu ficaria na minha ali por respeito ao Fluminense. Não, eu acho que ele tem que, nesse momento, ele tinha que respeitar o Fluminense quando ele jogava no Fluminense. Nesse momento ele tem que respeitar o Flamengo. E a torcida do Flamengo, quando ele fizer o gol... amor ao Flamengo, todo mundo sabe que ele é flamenguista. Eu sei, então, a torcida do Flamengo vai querer que ele comemore. A torcida do Flamengo não está preocupada com o respeito à história dele no Fluminense e a torcida do Fluminense também não está muito satisfeita. Na verdade, assim, se ele não comemorar, ele fica mal com as duas, porque quando o Fluminense ele já está. Você acha? Quando o Fluminense ele já está. Então, se ele não comemorar, talvez a torcida do Flamengo também não goste tanto. Então, é melhor fazer, se fizer, é melhor comemorar. A comemoração dele não é aquela comemoração efusiva, né? Não, e aí ele vai para a direção da torcida do Flamengo e comemora fazendo reverência à torcida do Flamengo. Fica completamente adequado. E nada de sombra, né, gente? Cada vez... Gabriel foi bem demais. A gente viu pouquinho ainda do Gabigol e do Pedro jogando juntos, mas está super funcionando. Não é sombra porque o técnico é criativo, porque o técnico é ousado, porque em qualquer outro time, Pedro é reserva do Gabigol ou Gabigol é reserva do Pedro. É bem verdade que o Flamengo utilizou essa situação de 4 atacantes contra equipes pequenas do futebol carioca. Um desnível muito grande. Sim. Mas agora a gente vai ter a primeira oportunidade de ver se isso pode acontecer contra um time com algum potencial, que é o caso do Fluminense. Eu acredito que possa acontecer. Eu acredito que possa acontecer em todos os jogos contra qualquer time do Brasil. Então, dificilmente de saída, mas no decorrer da partida, em muitas ocasiões. E é isso que proporciona a oportunidade de um não ser sombra do outro. É a ideia do técnico. Achei genial a resposta do Gabigol. Achei de uma inteligência, assim, um bom humor. De falar que, na verdade, é sombra para os adversários. E rápido, né? Pensamento rápido. Pensou rápido. Mas ele é muito espirituoso mesmo. Não, e assim, às vezes eu acho ele um pouco sarcástico. Não tem nenhum problema, não vejo problema. Acho ótimo também. Não vejo problema algum. Mas ali no momento foi divertidíssimo. Eu achei, não, é sombra para os outros, os adversários, Fluminense que fique com essa sombra aí. Para mim tá ótimo. Fazendo um registro aqui, Rodrigo Caio voltou a treinar. Voltou a treinar. Acho que a gente tem imagens aí para mostrar do jogador que está sendo preparado aí agora, na verdade, para as recopas, né, Loffredo? E aí, quando voltar, provavelmente será titular. E aí a gente vai sanar aquela dúvida sobre quem é o companheiro de zaga dele. Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Né? Então, porque quando ele tiver condição, não faz o menor sentido que ele não volte como titular, embora Gustavo Henrique e Léo Pereira sejam uma dupla de zaga de altíssimo nível, né, para qualquer time do Brasil. Mas o Rodrigo Caio é um jogador com potencial de seleção, assim como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, mas com potencial de seleção brasileira mais claro já desde bastante tempo. Um jogador que esteve na Olimpíada, né? Então, assim, é um jogador que já vem se apresentando com essa capacidade há algum tempo. Será titular assim que voltar, imagino eu. Em um mês o Flamengo pode disputar, pode ganhar 3 títulos, né? Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana... E a Recopa do Brasil. É a Supercopa do Brasil contra o Furacão. Pode começar o 2019 com 3 títulos. 2020, nossa senhora, tô ano passado aí. Não são os principais títulos, mas assim, para quem quer ganhar tudo, depois no final, é igual assim, tinha um amigo meu que falava, estadual não vale nada, mas sempre que ele contava os títulos do time dele, ele colocava todos os estaduais. Sabe aquela voz tricolor? É. Então, tá aqui de novo, me mandando me despedir da Fabiola. Que despeça